Bom dia, bom dia, bom dia, meus amigos, minhas amigas, meus amigos. Live extra do DCM para comemorar esse grande dia, um magnífico dia para vocês, que temos aí uma história de luta e que estamos agora festejando a ordem de prisão do Moraes contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes, como vocês sabem, mandou Bolsonaro para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília, numa decisão que eu vou ler aqui, está em primeira mão para vocês, nós vamos desbastar ela inteirinha, mas foi hoje às 6 da manhã. Segundo o despacho, o condomínio de Bolsonaro cumpre medidas judiciais, fica a 13 quilômetros do setor que o Moraes entendeu como um risco de fuga, o setor das embaixadas sul em Brasília, uma distância que podia ser percorrida aproximadamente 15 minutos de carro. E Moraes destacou ainda que no curso das investigações que levaram à condenação do Bolsonaro, foi apurado um plano para buscar asilo político na Embaixada da Argentina. Para o ministro, esse histórico reforça o risco de evasão. Tem várias coisas para a gente comentar aqui da decisão que está em minhas mãos, eu vou abrir daqui a pouquinho para todo mundo poder ver, mas é uma grande notícia, e como diz aquela musiquinha, chegou o fim de semana, todo mundo vai sair, só não vai Jair, só não vai Jair. É isso aí, vamos chegando, Fabiano França, nosso querido, Cavalo Cheiroso, salve Kikudo, grande dia, salve meu querido Cavalo, como é que você está? Tudo certinho? Que nome, hein? Tamo junto. Franklin da Vez, eu também lia, tá feliz da vida, Franklin da Vez, todo mundo aqui comemorando essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Eu estou com um parecer do jurista Fernando Fernandes comentando esse caso, estou também com o ex-ministro do STF, o Celso de Mello, falando da prisão, o que acontece. E como ele vê isso, a legalidade, tem muita gente também, claro, da extrema-direita estrebuchando, e tem o dedo do Flávio Bolsonaro nessa decisão do Moraes. Para variar, os filhos entram num caminho sem volta, que é rumo ao precipício, sempre, eles não conseguem se controlar. O Eduardo lá nos Estados Unidos chantageando, tentando sabotar a democracia, e, claro, deixando o ministro Alexandre de Moraes ainda mais preocupado e ainda mais nervoso. Uma coisa que você não deve querer na sua vida é o ministro Alexandre de Moraes nervoso. E a situação ficou complicada, claro, para o Jair Bolsonaro, que jogou todas as fichas numa salvação da cavalaria americana através do presidente Donald Trump, não deu certo. O Eduardo é um pária na prática, na política lá nos Estados Unidos, deu ruim. E o Flávio Bolsonaro tentou agora também, na base da chantagem, na base da ameaça, na base de uma pressão popular também muito suspeita, que o ministro Alexandre de Moraes viu, um risco de fuga através do tumulto, tentar também tirar o pai da forca na porrada, e não deu certo. O ministro Alexandre de Moraes é um cara que não se dobra a esse tipo de sacanagem. Eu vim alertando para isso ontem mesmo, na live do meio-dia, o quanto que eles estavam completamente equivocados na estratégia deles, que é essa de meter pressão, e o ministro Alexandre de Moraes não se dobra. É lamentável para essa turma fascista, mas o Moraes não é o tipo de sujeito que você faz assim, sabe? Na briga que você faz assim, o cara fica com medo. Não é o caso definitivamente. Esse aqui é o vídeo do Flávio, um dos motivadores do pedido de prisão preventiva do Jair Bolsonaro. Vou compartilhar com vocês aqui, mas é isso aqui que ele fez, essa presepada. Você vai lutar pelo seu país ou assistir tudo do celular aí no sofá da sua casa? Eu te convido para lutar com a gente. Nesse primeiro momento, a gente vai buscar o Senhor dos Exércitos. Eu te convido para uma vigília que começa nesse sábado, dia 22 de novembro, a partir das 7 da noite, aqui no Balão do Jardim Botânico, na altura do condomínio do meu pai, o Solar de Brasília 2.
para orarmos pela saúde dele e pela volta da democracia no nosso país. Vamos pedir a Deus que aplique a sua justiça aos que perseguem tanta gente inocente e ajudam os verdadeiros bandidos a se manterem no poder. Não tem mal que dure para sempre, e Deus fala na Bíblia que a escuridão mais forte é exatamente a que precede a chegada da luz. E se o momento é o mais difícil para a gente, pode ter certeza que Deus está no comando de tudo. E muito em breve, a luz vai vencer as trevas. Então a luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Isaías 58:10. Te espero lá, porque a gente não vai desistir do Brasil de jeito nenhum. A nossa pátria não vai continuar nas mãos de ladrões, bandidos e ditadores. E com a sua força, a força do povo, a gente vai reagir e resgatar o Brasil desse cativeiro que ele se encontra hoje. Quando os ímpios sobem ao poder, o povo se esconde. Mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Provérbios 28:28. Vem com a gente, vamos lutar. Te espero aqui. Esses canalhas estão tentando, como sempre, usar o povo como bucha de canhão, e tem muito otário, claro, na extrema-direita, que atende esse apito do cachorro. O Flávio chamou essa galera para tentar, claro, tumultuar, para tentar criar um clima parecido com o do 8 de janeiro. Depois eles dizem que não tem nada a ver com isso. Eles apostaram num golpe agora, né, para tirar o pai da forca de maneira totalmente atabalhoada, como sempre, criando um tumulto, criando uma situação que o Bolsonaro poderia, como diz o ministro Alexandre de Moraes, até fugir. Sem contar, claro, a situação que fica ali em Brasília, no condomínio onde o sujeito mora. Ele tinha também tirado a tornozeleira eletrônica, o Moraes notou, ao meio-dia. Eu vou ler para vocês a decisão do Moraes aqui em primeira mão no DCM, e a gente vai se divertindo juntos com esse dia Magnitsky. Tá aqui, ó. Em decisão de 17 de julho, nos autos da petição 14.129, determinei, diz o ministro Alexandre de Moraes, a imposição das seguintes medidas em relação a Jair Messias Bolsonaro. 1. Proibição de ausentar-se da comarca com uso de tornozeleira eletrônica e recolhimento domiciliar no período noturno a partir das 19 horas até as 6 de segunda, às sextas-feiras, e período integral nos fins de semana, feriados e dias de folga. 2. Proibição de aproximação e acesso a locais sedes de embaixadas e consulados de países estrangeiros. 3. Proibição de contatos com embaixadores ou quaisquer autoridades estrangeiras, bem como os demais réus investigados nas ações penais 2.668 e AP 2.693. E, finalmente, 4, proibição de utilização de redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros. Ele está justificando aqui as medidas que ele determinou e o que foi, claro, desobedecido. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual extraordinária, realizada entre 18 e 21 de julho, referendou a decisão proferida em 17 de julho e decretou as medidas cautelares em face de Jair Messias Bolsonaro. Em decisão de 21 de julho, consignei que a medida cautelar de proibição de utilização de redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiros, imposta a Jair Messias Bolsonaro, inclui, obviamente, as transmissões, retransmissões ou veiculação de áudios, vídeos ou transcrições de entrevistas em qualquer das plataformas das redes sociais de terceiros, não podendo o investigado se valer desses meios para burlar a medida, sob pena de imediata revogação e decretação da prisão, nos termos do artigo 312, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Na mesma data, foram divulgadas diversas postagens nas redes sociais em que o réu Jair Messias Bolsonaro exibe o aparelho de monitoramento eletrônico, está falando da tornozeleira, proferindo discurso para ser exibido nas plataformas digitais. Razão pela qual determinei a intimação dos advogados regularmente constituídos para, no prazo de 24 horas, prestassem esclarecimentos sobre o descumprimento das medidas cautelares. Ok. Em 22 de julho, os advogados de Jair Messias Bolsonaro apresentaram esclarecimentos e opuseram embargos de declaração. Em decisão de 24 de julho, mantive as medidas cautelares impostas, ressaltando novamente que, dentre elas, inexiste qualquer proibição de concessão de entrevistas ou discursos públicos ou privados,